Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma previsão científica que, olha, desenha um futuro bem diferente para o Brasil. A gente está falando do ano de 2080 e o protagonista dessa história é um velho conhecido nosso, o mosquito. Pois é, essa frase que vem direto da nossa fonte já dá o tom da conversa, né? Se alguém acha que mosquito é só aquele zumbido chato no verão, tá muito enganado. A gente tá falando de um problema sério de saúde pública. E o ano-chave de toda essa história é esse aí, 2080. Parece que está longe, né? Mas uma pesquisa nova traçou um cenário super detalhado do que vem por aí. E olha, é fundamental a gente entender isso agora. Bom, vamos lá. O que exatamente essa previsão nos diz? Basicamente, um estudo recente projeta um aumento, e um aumento bem dramático, no risco de doenças transmitidas por mosquitos pelo Brasil todo. A base para essa previsão toda é um modelo matemático bem sofisticado. E ele aponta para um vilão que a gente já conhece de cor, né? O Aedes aegypti. A previsão é que o risco que ele representa vai literalmente disparar. E só para a gente ter a dimensão do problema, a gente está falando de um único tipo de mosquito que transmite essas três doenças super sérias que já são um problemão: dengue, zika e chikungunya. Ok, mas por quê? De onde vem essa projeção tão alarmante? A pesquisa aponta que a culpa é de uma combinação, digamos, perigosa, de dois fatores principais. Vamos dar uma olhada neles. E aqui está a dupla, vamos dizer, a dupla dinâmica por trás do problema. Pensa assim, ó, de um lado, a gente tem o aquecimento climático, que funciona como um acelerador. O calor acelera todo o ciclo de vida do mosquito, do ovo até ele virar adulto. Do outro lado, a gente tem a urbanização desordenada, que é o habilitador. É ela que dá as condições perfeitas para o mosquito se proliferar. E quando a gente fala em urbanização desordenada, o que é isso na prática? É exatamente o que está aí. Lixo acumulado, aquela aguinha parada em qualquer canto, falta de saneamento. Tudo isso junto transforma as nossas cidades em verdadeiros berçários de mosquito. Aí a gente se pergunta, né, como os cientistas conseguem prever algo tão específico para daqui a tantas décadas? Isso nos leva para a ciência por trás do estudo. Vamos decodificar como eles chegaram a essa previsão. A grande chave aqui é o tal do modelo matemático. E olha, não é bola de cristal, não. É uma simulação super complexa que mistura um monte de coisa. A biologia do próprio mosquito, dados sobre o clima no futuro e fatores humanos, tipo como as cidades vão crescer. E é uma análise muito completa. O modelo leva em conta tudo mesmo, o ciclo de vida do mosquito, claro, mas também diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa, o crescimento da população e até a acessibilidade urbana. É um cruzamento de dados gigante. O estudo usa uma ferramenta com nome complicado: equações diferenciais de atraso. Parece difícil, mas a lógica por trás é super simples. A ideia é a seguinte: o que acontece agora com os mosquitos depende do que aconteceu antes no ciclo deles. Ou seja, a quantidade de mosquito adulto voando hoje depende de quantos ovos foram colocados dias atrás. O passado do mosquito basicamente define o futuro da população dele. Certo, então o risco vai aumentar. Mas a grande pergunta é: onde? E essa talvez seja a parte mais surpreendente do estudo. Ele praticamente redesenha o mapa do perigo aqui no Brasil. E aqui está o pulo do gato. O aumento do risco não vai ser igual para todo mundo. A projeção mostra que as regiões sul e sudeste, que historicamente sempre foram menos afetadas por essas doenças, devem se tornar os novos epicentros, as novas zonas quentes do problema. Olha só esse gráfico. Ele mostra bem o tamanho do desafio, principalmente para o Sudeste. Num cenário pessimista, com altas emissões de gases, a gente está falando de um aumento de quase 92% na densidade do mosquito. É muita coisa. Mas, olha a segunda barra. Num cenário otimista, com baixas emissões, esse aumento cai para 17%. Isso aqui é super importante, porque mostra que o futuro não está cravado em pedra. E só para a gente ter uma ideia da proporção, no pior cenário, o Sudeste pode ter esse aumento de 92%, enquanto a média para o Brasil inteiro seria de 31%. Isso mostra bem como a ameaça fica concentrada nessas novas áreas, que vão se tornar muito mais vulneráveis do que o resto do país. Beleza, tudo isso nos leva para a parte mais importante de todas. O que a gente faz com essa informação? Porque isso o estudo deixa bem claro. Esse é um futuro que ainda tem um final em aberto. Mas antes de falar em solução, vamos pisar no freio e voltar para hoje, para 2024. Só neste ano, as Américas inteiras já bateram um recorde histórico de casos de dengue.
Ou seja, essa previsão lá para o futuro já está meio que começando a dar sinais numa realidade que já é bem preocupante agora. E aí, diante de tudo isso, fica aquela pergunta, né? Será que a gente está preso nesse destino? Esse futuro, ele já está escrito? A boa notícia é que a resposta da ciência é um sonoro não. O estudo bate muito nessa tecla. O clima é um problema global, claro, mas as ações locais agora fazem toda a diferença. Um bom planejamento urbano e o controle dos vetores, quer dizer, o combate direto ao mosquito, podem mudar essa história completamente. A mudança começa dentro de casa, na nossa cidade. E é com isso que a gente termina. A previsão está na mesa, o alerta foi dado. A grande pergunta que fica para todo mundo é: será que as nossas cidades, os nossos bairros estão se preparando para o que vem por aí? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.